segundo grupo são os espíritos guerreiros. Já os espíritos guerreiros, segundo eles, se concentram em semear a discórdia nas famílias e desentendimentos entre os amigos, parentes e vizinhos. Tais espíritos adoram criar atrito entre as raças e os diferentes segmentos da sociedade. E aqueles que têm a melhor folha de serviços em provocar a separação entre as pessoas, enchendo-as de ódio, Satanás delega a tarefa de provocar guerras abertas entre as nações. Então, o segundo grupo são os espíritos guerreiros, meus amigos. Eles são responsáveis por semear a discórdia nas famílias, entre os amigos, parentes, vizinhos, certo? E aqueles que fazem um bom trabalho, eles são promovidos por Satanás e agora eles passam a provocar guerras entre os países, né? Eu vou contar duas histórias para vocês que tem a ver com isso daqui. E aí, depois que eu contar essa história, depois de você descobrir isso, quando acontecer uma situação idêntica, você vai lembrar e você vai fazer o mesmo que eu fiz, tá? Eu tinha acabado de ler esse livro e eu estava na casa de uns amigos, ou era Natal, ou era Ano Novo, não lembro, e nós fomos ali, eu fui ali, né, passei um tempinho ali, e quando eu estava ali, a gente estava na frente da casa, rapidamente aconteceu um desentendimento ali que foi crescendo, né, e se tornou bem sério. Um rapaz chegou e parou o seu carro na frente de uma casa. Essa casa, ela, né, na parte próxima da rua não tinha nada, era só barro, e mais atrás tinha uma elevação e a casa ficava no alto, né? E esse rapaz parou o seu carro ali na rua e saiu do carro. Quando ele estava saindo, a dona da casa saiu e começou a falar vários palavrões ali para ele, começou a xingar o rapaz, falando que ele não deveria ter parado o carro ali, que era para ele tirar e tudo mais. Esse rapaz não reagiu, né, não revidou, ele entrou no carro e colocou o carro mais para frente, mas mesmo assim a mulher não contente, ela continuou batendo boca com o rapaz. E aí teve uma hora que eu vi o marido dela saindo da casa segurando um terçado na mão. E ele desceu correndo, ou seja, ele não ia fazer carinho no rapaz, né? Ele ia para matar o rapaz, né? Do nada, assim, rápido, naquela mesma hora eu lembrei desse trecho do livro e aí eu fui para dentro do quarto, eu nem fiquei lá, eu entrei para casa e fui para dentro do quarto deles, e aí eu comecei a orar. E aí nessa oração eu pedi para Deus repreender os espíritos guerreiros que estavam fazendo aquela situação ali, que estavam causando aquela desavença ali, naquele momento. E passei ali alguns minutos orando e não sabia o que estava acontecendo lá fora. Eu não vi o que aconteceu, não sei o que aconteceu depois. Mas quando eu terminei, eu voltei, né? Graças a Deus tudo estava tranquilo e nada tinha acontecido. Mas naquela hora que eu vi o senhor lá descendo com o terçado na mão, eu pensei, vai ter morte aqui. Satanás, ele quer tirar a vida de alguém, porque quando alguém morre, meus amigos, principalmente se essa pessoa está perdida, Satanás faz festa. Eu lembrei de um outro trecho do livro do Roger Morneau, que ele tem um segundo livro, que também é muito bom, onde ele diz que Satanás ele estava internado e tinha muitas pessoas, ele estava na UTI, né? Ele estava bem ruim, e teve uma noite ali que todas as pessoas que estavam naquela UTI passaram muito mal. E aí ele pensou que Satanás queria ali tirar a vida daquelas pessoas e ele iria fazer uma festa ali. E ele
era o que estava na melhor condição, ele intercedeu por essas pessoas e Deus ouviu a oração dele e ninguém morreu naquela noite. Então, lembrei desse trecho também, desse outro livro do Roger Morneau. E, graças a Deus, Deus ouviu a minha oração. E nada aconteceu naquela noite. Muitos anos depois, eu vivi uma situação semelhante. Eu tinha ido com o quarteto para um evangelismo público da minha igreja. Esse evangelismo era numa tenda, né? Era feito numa tenda. E nós fomos cantar ali. E, no final, um pouco antes de terminar, nós ouvimos uma discussão. Era uma discussão que ficava numa rua bem próxima ali de onde nós estávamos. E a gente estava se despedindo, né? Tudo mais, e eu estava entrando no carro, eu ia levar um amigo do quarteto na casa dele, e aí eu falei para ele, né? Olha, a gente precisa orar. Ele já sabia não lembro se eu contei na hora, eu já tinha contado anteriormente esse trecho aqui que nós estamos vendo. E eu falei, olha, os espíritos guerreiros, eles estão querendo tirar uma vida ali, porque era uma discussão feia. E aí nós entramos no carro e começamos a orar. Começamos a interceder para que esses espíritos fossem repreendidos em nome de Jesus. Meus amigos, incrivelmente, quando nós terminamos a oração, aquela discussão acabou. A gente não estava tão próximo, mas a gente conseguia ouvir de longe o bate-boca. Principalmente era uma pessoa que estava exaltada, muito exaltada. Mas quando nós terminamos a oração, aquela discussão terminou. A pessoa que estava exaltada não ficou mais. Esses dias também, aí já é outra história. Ontem, aliás, eu estava vendo um vídeo, um testemunho de um rapaz, e ele disse que o pai dele, certa vez, tentou tirar a vida da mãe. E ele era totalmente contra crentes, né? E a sua mãe era crente, né? E ele disse, olha, não dá mais, eu quero, a gente tem que acabar com isso. Ele pegou o veneno e colocou para ela tomar e para ele tomar. Aí ela disse, eu não vou tomar. Ele disse, então eu vou tomar sozinho. E aí, quando ele ia tomar o veneno, ela bateu na mão dele, o copo caiu. E aí, meus amigos, foi quando ele tentou tirar a vida dela. Os filhos já estavam deitados e se levantaram, né, com aquele barulho. E um dos filhos falou assim, eu repreendo em nome de Jesus. Acho que foi isso. E na hora, aquele homem, o marido, ele desmaiou, ele caiu no chão. Incrível, né, meus amigos? Com certeza ali, naquela fala simples dele, né, Deus atendeu o seu pedido e os espíritos guerreiros que estavam influenciando aquele homem para tirar a vida da mulher dele, né, da esposa dele, eles foram expulsos naquele momento, por isso que ele caiu. Ele estava endemoniado, né? Não, não creio que seja a possessão integral, que eu vou já falar o que é a possessão integral. Eu acredito que tenha sido a possessão parcial.